Seja bem-vindo ao EJA Cursos Online. Meu nome é Júlio e hoje nós vamos resolver algumas questões de matemática. Eu optei por resolver algumas questões pelo fato de que nós ficamos várias aulas fazendo apenas revisões. E ao invés de fazer uma revisão, continuar com o conteúdo, eu quero começar pelas questões para vocês terem uma noção de como seriam as questões se cairiam no ENSEJA. Eu optei por uma prova de 2020 e optei por dois conteúdos que vão cair nas próximas aulas que eu vou passar para vocês que vocês possam resolver, tá bom? Então, bora lá? Então, provinha aqui de 2020. Eu peguei só matemática. Então, bora lá. Questão de número 31. Uma criança está aprendendo a utilizar a régua e resolveu medir o comprimento de uma caneta, posicionando uma régua graduada em centímetros, como ilustra a figura. Então, aqui é um probleminha relacionado à escala, né? A medida do comprimento dessa caneta em centímetros é. Observe que nós temos uma régua de 20 centímetros. Eu tenho uma régua de 20 centímetros exatamente aqui. O que nós precisamos saber dentro dessas réguas de centímetros? Primeiro, elas têm as divisões inteiras, que são centímetros inteiros. As partes entre os centímetros são divididas em 10 partes, o que significa que o número 0,1 e 0,1 tem uma divisão ao meio maior, que simboliza o 0,5, que são a metade dessas 10 marcas. Então, entre 0 e 1, 0,5, entre 1 e 2, 1,5, entre 2 e 3, 2,5, né? E assim por diante. Então, qual que é a chave para resolver essa questão? Nós olharmos o seguinte: a ponta da caneta ela está entre 12 e 11. É maior do que 11 e menor do que 12. Beleza. Aí, se nós olharmos as respostas, então, se é maior do que 11 e menor do que 12, essas duas já não podem. Então, o que nós temos que olhar? Marca do meio. Pega a marca do meio e, se nós observarmos, ela vai estar mais ou menos igual ou um pouquinho menor do que a caneta, a marca do meio, entre 11 e 12, que seria 11,5. Sendo assim, ela ou é 11,5 ou maior. E é o que nós vamos ver aqui, 11,4 não pode ser, então 11,6, beleza? Que a gente não precisaria de zoom, não precisaria de nada. Precisaria simplesmente de ver essa posição da caneta, tá bom, pessoal? Então, continuando. Questão de número 32. Isso. Vamos lá. A entre-safra do leite é o período em que o volume de leite produzido diminui. Nesse período, geralmente, o preço de leite sobe em razão da sua falta no mercado. Então, beleza. Em 2015, os valores pagos aos produtores sofreram uma queda de 5%. Opa, então é bom sublinhar as informações sobre os valores praticados no ano anterior. Então, no ano de 2014, teve uma queda de 5%. Agora vamos lá. Em maio de 2014, o produtor recebeu 80 centavos por litro produzido. Então, a gente já sabe que o preço de 2015 é 5% menor que esse. Beleza. Em 2016, os produtores queriam recuperar parte das perdas, recebendo um valor 25% maior pelo litro de leite do que receberam em 2015. Então, como é que nós vamos entender esse problema? Nós temos 3 anos, né? Então, pediu pra gente qual o valor pago em 2014. Temos 2014, 2015 e 2016. 2014, pagaram 80 centavos o litro. 2015 teve uma queda de quanto? 5% em relação ao ano anterior. Em 2016 teve 25% de aumento em relação ao ano anterior. Então, vamos lá. Primeiro, regrinha de 3, tá, pessoal? E porcentagem. Então, nós temos... Vamos relacionar aqui. O preço de 2014 é um valor de 100%. Se eu tenho uma queda de 5%, é porque eu começo a cobrar 95% que eu cobrava. E eu não sei quanto que é esse valor. Pronto, regra de 3 montada. Então, vamos fazer a multiplicação aqui. Vou tampar um pedaço da questão, mas como a gente está preocupado com a parte de baixo, não tem problema não. Então,
multiplico cruzado, 100 vezes x é igual a 80 vezes 95%. Faça a multiplicação, né? 80 vezes 95. Lembrando, corta a vírgula. 0,40. 5 vezes 0, 4, mais 1, 4. Mais 4, né? 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72. E 9 vezes 9, 0. 7. Então, tenho aqui 0 com 0, 0, 0, 6, 7. Tinha duas casas depois da vírgula. 76. Espera aí que tem alguma coisa aqui. Ah, não, tá certo. Vamos lá. Então eu tenho 100x igual a 76. Então, fiz a continha aqui. Beleza. Para descobrir o valor de x, passo dividindo. 76 dividido por 100. Bora lá fazer uma divisão. Então, 76 é menor do que 100. Coloco o 0 aqui, 0, seleciono 760, 7. Multiplico por 700, sobra 60. Coloco um 0, como eu desci um 0 já, o próximo 0 é de graça. Então, 600, que dá 0. Então, o valor praticado no ano de 2015 foi R$ 0,76 por litro de leite, que foi uma redução de 5 centavos, certo? Ok. Então, o que nós temos depois? Nós temos depois um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Então, vamos desmanchar isso daqui e pensar no aumento. Então, 0,76 vale 100% do ano de 2015. Certo? Que agora mudou. Que é 25% de 76 centavos. Então, a gente não considera mais o 80 como 100. Porque mudou a nossa base de cálculo. Eu quero descobrir quanto que cobra em 2016 e vai ser 25% maior. Então, 125%. Multiplico cruzado. Vai dar 0,76 vezes 125, que é igual a 100x. Então fica 125 vezes 0,76. Corta a vírgula e resolvo normal. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, vai 1. 6 vezes 6, 6, com 1, 7. 7 vezes 5, 35. Sobe o 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Vai 1. 7 vezes 7. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. E o 0 seria só adicionar zeros, né? Desculpa. O 0 vezes todos os números. Só adicionar zeros. Então, 0 com nada, 0. 5 com 5, 15. 1 com 7, 8. Com 7, 15. Vai 1. Aqui fica 9. Tem duas casas. Coloco. Conto duas casas depois da vírgula. 95. Eu voltei. 95 igual a 100x. X igual, só dividir 95 por 100. Então eu tenho 95 dividido por 100. Coloco um 0, 0, seleciono 950, coloco 9, 950. Depois coloco um 0, lembrando que esse 0 seria de graça, coloco um 5, que dá 0. Ou seja, o novo preço praticado é 95 centavos o litro. E aí, pessoal, lembrando, tá? Isso daqui a gente ainda não viu. Se vocês tiverem um pouco de confusão nessa resolução, vocês não se assustem, porque nós vamos trabalhar isso ainda para frente, só para vocês terem uma ideia de quais tipos de conteúdo poderiam cair e não ficar numa sensação de que vocês estão apenas estudando teoria, tá bom? Então, vamos resolver mais uma questão, não quero mexer com geometria. Eu selecionei aqui, ó, 35. Um trabalhador recebe salário mensal bruto de R$ 3.500. O departamento pessoal da empresa em que ele trabalha utiliza a tabela progressiva
para o cálculo do imposto de renda de pessoa física, para efetuar o desconto mensal a ser recolhido da Receita Federal. O cálculo desse desconto é feito tomando-se 15% do salário mensal e subtraindo daí R$ 365. Então, o valor recolhido mensalmente à Receita Federal em real, referente ao salário bruto desse trabalhador, é igual a... Tranquilo. Então, o que falou que a gente tem que fazer? Pegar o 3.500 primeiro e tomar 15 sobre 100. Fazer uma multiplicação. Lembrando, multiplicação de decimais, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3.500 vezes 15. Multiplica, né? Então, dica para vocês, para facilitar. Corta os zeros, depois só adicionar eles. Esquece que você tem os zeros, depois só colocar 2 zeros no final. Então, aqui dá 25. 5 vezes 3, 15 com 17. 1 vezes 5 e 1 vezes 3 é o próprio 35. 5, 12 vai 1. E aqui é 5. 5, 2, 5. Nós tiramos 2 zeros lá em cima. Opa, coloca 2 zeros aqui. 5, 2, 5, 0, 0. Dividido. 100 vezes 1, 100. Dica. Quando eu estiver dividindo por 100, basta a gente cortar os zeros. Beleza? Então fica R$ 525. Então o que falou? Pega os R$ 525 e daí tira 335. Então, 525,00, né? Porque são 00 centavos. Eu cortei os zeros, senão daria 52.500. Aqui eu só estou colocando os centavos, tá? 335,03 menos. Então tem 0 tira 3 não dá. Tem que cortar o da frente. 0 não tem como pegar emprestado. Então tem que pegar do 5, que vira 4, que dá para o 0, que já dá para o outro 0. Então 10 tira 3, 7. 9 tira 0, 9. 4 tira 5 não dá. Pega emprestado, aqui fica 1, aqui fica 14. 14 tira 5, 9. Vírgula debaixo de vírgula. 1 tira 3 não dá. Aqui vira 4, aqui fica 11. 11 tira 3, 8. 4 tira 3, 1. 189,97. Agora, pessoal, observem. Isso é uma matéria de porcentagem, quase que uma porcentagem básica mesmo. Mas o que nós temos que observar na maioria das questões? Aquilo que eu ensinei para vocês tem que estar muito bem afiado. Multiplicação de decimal, multiplicação de fração, divisão. Então, é muito importante vocês terem a matemática básica bem fixada, porque mesmo que vocês às vezes não tenham entendido tão bem o como que eu fiz para resolver, se eu tivesse dado a conta para vocês, acredito que vocês conseguiriam fazer pelas... Então, fixe bem as contas com os decimais. Tem as aulas passadas e tem também conteúdo para vocês em PDF. Pegue, estude, porque a partir de agora nós já vamos começar a entrar com matérias que precisam que vocês já saibam bem fazer as operações básicas, ok? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa para mim, por favor, nos comentários e tenha um ótimo dia.